com relação a todos os casos que você já viu, teve algum, né, aqui principalmente do nosso estado, que lhe impactou mais? Porque eu imagino que você veja, né, tome conhecimento de coisas muito sérias, né? Teve. Foi o da Janaína. Uhum. Da Janaína me impactou muito, muito embora eu não tenha estudado o caso dela. Janaína foi assassinada no dia 23 de janeiro de 2023. 27 de janeiro. Isso me impactou o modo de assassinar a Janaína. E uma menina que ia sair do ciclo de pobreza, ela conseguiu entrar na universidade, né, pela cota. Então, ela estava vencendo o ciclo de pobreza da família dela, muito humilde, uma menina inteligente, que tinha um futuro brilhante. E o modo de assassinar é que eu fico inconformada, que foi no gozo, estuprando, né? Foi o que a gente chama de feminicídio sexual, que fez com que Janaína fosse assassinada. Então, eu fico irresignada quando uma pessoa diz assim, foi estupro seguido de morte. Eu fiquei com muito medo, fiquei com muito receio por ocasião do julgamento. Até me abstive a comentar, fiquei com muito receio de que fosse desclassificado, porque as pessoas dão muito relevo à violência sexual, né? Sim. Essa menina que houve um estupro, né? Ela poderia ter resultado em assassinato. Então, o da Janaína me trouxe muito sofrimento, né? Eu fiquei pensando no sofrimento dela, uma menina magrinha, novinha, muito nova, não é? Ela não poderia oferecer nenhuma resistência. Sim. Né? Então, foi uma morte muito cruel. E com gozo, esse é o problema. Com o gozo do homem. Esse aí é que eu acho estarrecedor. E esse homem recebeu a punição adequada? Esse homem, na época, o feminicídio, ele era uma qualificadora. E o julgamento, ele foi restrito. A sociedade não pôde acompanhar. Né? Foi sigiloso, que não podia ser. Todo julgamento é público. E mais, pior ainda, os pais não puderam acompanhar. Isso é um absurdo. Imagina ser a sua filha, a minha filha, eu ia querer acompanhar. Sim. Não é por mais doloroso que fosse. Sim. Ninguém pode decidir por mim. E o juiz determinou que fosse sigiloso. E aí ninguém teve acesso. Nós só soubemos pelos jornais, não é? E pela fala do promotor, que segundo o promotor, o juiz teria feito a aquisitação equivocada. Mas nós não sabemos o que de fato ocorreu para que os jurados desclassificassem do feminicídio para o homicídio. Que diminui, é como se a pena fosse mais leve? Veja, a gente perde o conteúdo político do assassinato. Então, deixa de ser assassinar uma mulher, por favor, pela condição do sexo feminino. Sim. E foi. Com certeza, que com um homem ele não ia fazer assim, pronto, né? Olha aí, tá vendo? Ele não faria isso. Pronto. Então, que foi que houve naquele julgamento que a gente não conseguiu manter a qualificadora, não é? Então, o júri, o Ministério Público apelou da decisão, a decisão foi anulada, a única hipótese já é de nulidade, e ele vai ser submetido a um novo julgamento por um novo corpo de jurados. Aí o que a gente tem que aferir também era a composição dos jurados. Você também tem que ver. Era majoritariamente por mulheres ou por homens? Geralmente é homem. Como assim? Porque esses homens, se é um crime contra a mulher, e vai ter homem lá dizendo? Que... Porque a nossa lei não considera as questões sensíveis ao gênero. Então, isso tem que ser modificado. O Código de Processo Penal tem que ser modificado para ter paridade. Eu sei que não pode ter paridade porque é um número ímpar, mas que tenha uma certa equidade. Equidade, não é? Nos jurados. Então, é lógico que a defesa ela vai recusar peremptoriamente. A recusa peremptória é aquela em que o advogado ele não explica por quê, só faz dizer, não quero. Recusado, jurado. Então, basta ser mulher que recusa. Minha gente, que loucura. Como é que a gente pode mudar esse negócio? A lei. Os deputados e deputadas. Pois vamos exigir. Federais. O Código de Processo Penal. Pois, ó, são várias um recado lutas. bem aqui para nossa audiência, já que você é mais entendida sobre isso. O que a gente pode fazer? Esse ano é ano de eleição, né? Ano de eleição. O que a gente pode fazer, principalmente nós mulheres, para que essas coisas aí que você está falando, né,
modifiquem, que a gente tenha mais equidade lá na hora, né, de decidir essas coisas. É um processo penal com perspectiva de gênero, porque o processo penal, ele ainda guarda todo aquele arcabouço de 1940, quando nós éramos regidas pelo costume. É um absurdo. Não é? Então, nós precisamos atualizar. Mas acontece que o Congresso Nacional é povoado por homens. Pois 80%. E aí, o que eu fico pé da vida é que em época de eleição, né, às vezes a gente vê mulheres preferindo votar em homens. Não é que eu digo sempre isso, não é que eu seja contra os homens. Mas como é que nós, mulheres, que queremos, né, esse mundo com mais igualdade, né, de direitos e tal, a gente prefere votar num homem do que numa mulher? Precisamos. Lógico, eu não vou votar em qualquer mulher. Eu vou ter que buscar uma mulher, né, que eu veja ali minimamente que ela tenha condições de ficar naquele cargo, né, de desenvolver. Assim como o homem também, quando você escolhe votar num homem. Mas o que eu fico zangada mesmo é quando eu vejo isso, gente. É uma falta de conexão entre o que eu digo e o que eu faço. E das mulheres a gente pode cobrar uma agenda feminista. Sim. Não é? Nós podemos cobrar uma agenda feminista. Então, nós dependemos de um congresso eminentemente masculino para mudar isso aí. Mas eu acho que é uma mudança simples, não é? Eu penso que seja. Então, quando você vai ver os julgamentos, repare quando um homem é absolvido, não é? Você preste atenção na composição do jurado. Eu sempre falo para a imprensa, veja a composição, se foi majoritariamente masculina. Às vezes é 100%. Meu Deus. Por mais que o Ministério Público, né, porque são 3 recusas peremptórias, que não precisa explicar. Então, pelo fato de entrar uma mulher, recusa. O Ministério Público não vai recusar, porque é o órgão acusador, não é? Sim. Então, mas a defesa recusa. A defesa vai recusar todas as mulheres. Todas as mulheres ela vai recusar porque ela sabe que quase 100% de chance do autor ser condenado. Quando somos nós, que nós sabemos o que é um estupro, nós sabemos o que é sermos assassinadas. Pois nós vamos ter que lutar por essa coisa aí. Eu não sei como, porque eu não sou da área, mas a gente pode pedir ajuda, né? Mas o movimento de mulheres. Fazer um movimento para conscientizar as mulheres sobre isso e para pressionar esse povo. Sim, uma agenda. Né? Uma agenda de equidade no processo penal. Tem uma outra coisa muito interessante também, que você vai ficar também impressionada, que a violência, o menino, né, ele não sofre dano psíquico. O menino que vê a mãe sendo assassinada, ele parte para cima do agressor, não parte? Sim. Normalmente. Pois é. E esse menino, será que ele não tem dano psíquico? Claro que tem. E o genro, será que não tem? De ver a sua filha sendo assassinada por aquele rapaz, um homem idoso que não possa mais reagir. Então, uma criança, estou falando de pessoas vulneráveis, dentro de uma família, né, em que um agressor bate numa mulher. Imagina, um avô presenciar isso, né? Como a gente poderia proteger essa família? Nós estamos propondo o secretário de Segurança está encaminhando para a bancada federal essa proposta de violência intrafamiliar. Sim. Que pode alcançar todos os sexos. Todos. Contanto que presencia aquela violência, que é uma violência psicológica. Sim. Né? Todos estão sendo... Aquela família está sendo contaminada. Tá. Então, não, isso tira realmente a saúde, a paz, né? De uma família inteira. E evita o feminicídio.